bem-vindo à nossa segunda aula sobre ópera clássica. Sou Rosane Queiroz, cantora lírica, e este é o nosso segundo encontro de uma série de 3 aulas, onde vamos tratar sobre a ópera clássica. Estou aqui hoje para falar a respeito das origens e características da ópera de intermezzo e da ópera buffa no período musical clássico. Na última aula, falamos sobre a ópera séria, um estilo de ópera que aborda temas trágicos, mitológicos e heróicos, e que se tornou muito popular na primeira metade do século XVIII. As óperas sérias eram longas e podiam cansar o público, portanto, nos intervalos era comum serem apresentadas óperas de caráter cômico, para aliviar o público dos temas trágicos e para segurá-los no teatro. Estas óperas cômicas eram chamadas de intermezzi, que no singular chama-se intermezzo, justamente por serem apresentadas nos intervalos de uma ópera séria. E essa prática era muito comum na época. No século XVII, por exemplo, era possível encontrar cenas cômicas nas óperas, mas em 1700 ocorre uma mudança, uma divisão. As cenas trágicas e heróicas ficaram por conta da ópera séria, e as cenas cômicas por conta dos intermezzi. Os intermezzi tiveram origem em Nápoles, inspirados pela antiga tradição teatral da commedia dell'arte, e eram estruturados por somente um ato, contendo de 2 a 3 personagens. Com o passar do tempo, foram ganhando algumas modificações, contendo 2 ou 3 atos pequenos, com 1 ou 2 áreas por personagem. Eram de caráter alegre, raramente em modo menor, e com características populares. O baixo é uma voz muito comum nas óperas de intermezzo, chamado de baixo buffo. Em oposição à ópera séria, os castrati eram raros. E também partindo dessa oposição, é possível encontrarmos efeitos vocais cômicos, como as risadas, espirros e até soluços. As óperas seguintes devem muito às óperas de intermezzo, pois graças a elas, o uso de conjuntos vocais como duos, trios e quartetos se tornaram cada vez mais comuns. Em 1733 surgirá uma ópera de intermezzo que cairá nas graças do público italiano. La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, e libreto de Gennaro Federico, originalmente composta por um baixo buffo, uma soprano e um ator mudo. A ópera conta a história de uma criada que finge ser a patroa para enganar o amante e age como se mandasse no patrão. O interessante é que este intermezzo foi realizado nos intervalos de uma ópera séria do próprio Pergolesi, chamada Il Prigionier Superbo. La Serva Padrona ficou tão popular que até hoje é considerado um modelo de ópera buffa. Insomma delle somme, per attendere al vostro bene, io mal ne ho da ricevere. Poveretta, la senti? Per avere di voi cura, io sventurata, debbo esser maltrattata. Ma questo non va bene. Burlate sì, Ma questo non conviene. eppur qualche rimorso aver dovreste di farmi e dirmi ciò che dite e fate. Così è. Da dottoressa voi parlate. Voi mi state sui scherzi ed io m'arrabbio. Non v'arrabbiate. Apperi, ha ragione. Tu non sai che ti dir. Va dentro, prendimi il cappello, la spada ed il bastone. Io voglio uscire. Mirate, non ne fate una buona e poi Serpina è di poco giudizio. Ma lei che diamine vuol mai dai fatti miei? Non può che uscite adesso, è mezzodì. Dove volete andare? Andatevi a spogliare. E il gran malanno che mi faresti? Oibò, non occorre altro, io vo così. Non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò. A parmi questa massima impertinenza. Sì, sonate. Serpina, il sai che rotta mai la testa?
stizzoso, mio stizzoso, voi fate il glorioso. Padre vuoi giovare, padre vuoi giovare, bisogna almeno vedo star cheto, cheto e non parlare. Zitto, zitto, servira voi così. Zitto, zitto, servira voi così. La Serva Padrona, de tradução A Criada Patroa, foi apresentada em diversos lugares da Europa como Florença, Veneza, Dresden, Hamburgo, Praga, Paris, Viena, Copenhague, Londres e Barcelona. Em 1752, quando a ópera chegou em Paris, na França, não foi assim tão bem recebida. Foi apresentada na Académie Royale de Musique, sendo a primeira ópera em língua estrangeira apresentada naquele local. Inicia-se então a Querelle des Buffons, ou seja, a briga dos bufões. Paris estava dividida entre os que defendiam a ópera tradicional e intelectual, como por exemplo as óperas de Rameau, e do outro lado os que defendiam a simplicidade, a comicidade e expressividade italianas. La Serva Padrona não somente ficou famosa, mas também deu impulso às reformas de Gluck, a qual comentamos na última aula. Em 1740, Baldassare Galuppi foi um grande compositor de óperas cômicas na Itália. Ele e seu libretista Carlo Goldoni chamaram este novo gênero de drama giocoso, mas que toda a Europa designou como ópera bufa. A palavra bufa significa engraçado, palhaço. E a partir da década de 1750, a ópera bufa começa a deixar de ser apenas uma ópera cômica, mas torna-se uma ópera composta de temas sérios e sentimentais, misturados aos elementos cômicos. A reforma da ópera iniciada por Gluck abriu o caminho para o grande compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart foi célebre na composição de óperas que misturam o caráter sério e o caráter bufo. Graças ao seu encontro com o ilustre libretista Lorenzo da Ponte, produziu as seguintes óperas que hoje muito conhecemos: Le Nozze di Figaro, repleta de criados rebeldes; Don Giovanni, que conta a história de um jovem promíscuo; e Così fan tutte, a história de duas jovens que têm seu amor provado por seus amantes. Avanti, avanti, signor ufficiale! Ah, non chiamarmi con nome sì fatale! E mirami, abbandonar de Dio amare, tanto buona e tanto bella! Sì, certo! Ipocritone! Via presto una canzone che stamane avete a Madama cantate. Guardate, egli ha due braccia di rosso sulla faccia. Prendi la mia chitarra e non compagna. Io sono sì tremante. Ma se Madama vuole, lo vuole, sì lo vuole. Manco parole. Oh
cielo, senza voler, palpito e tremo, senza sapere, non giocaci, non mi vedi, ma pur mi piace languir così. Voi che sapete che cosa io O termo ópera cômica designa óperas de estilo ligeiro e engraçado em sua temática, e ela foi desenvolvida de diferentes formas em vários países ao longo dos anos. Comumente eram escritas na língua nacional e tinham caráter musical próprios daquela nação. Na Itália, como já vimos, foram os intermezzi, a ópera bufa, mas não somente. Mais tarde veremos sua evolução, seja em Mozart, apesar deste ser austríaco, porém escreveu óperas bufa mantendo o idioma italiano, Il matrimonio segreto, de Cimarosa, e Il barbiere di Siviglia, de Rossini. La 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 la. Larga fatotum della città, largo. La 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 la. Resta bottega che l'alveggia, resto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Na Alemanha, surge o Singspiel, caracterizado pelo falado e cantado. Mutter! Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Oh, liebe Mutter, der ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Den Eingeweihten! Ja. Unglückliche Tochter. Nun bist du mir auf ewig entrissen. Entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter. Unter deinem Schutz trotz sich jeder Gefahr. Schutz! Mein liebes Kind, deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater! Dein Vater übergab freiwillig den 7-fachen Sonnenkreis, den Eingeweihten. Als ich ihn darüber beredete, sprach er: Weib, meine letzte Stunde ist da. Alle Schätze sind dein und deiner Tochter. Nur den 7-fachen Sonnenkreis wird Zarastros so männlich verwalten wie ich bisher. Forsche nicht nach Wesen, die dem weiblichen Geiste unbegreiflich sind.
Deine Pflicht ist, dich und deine Tochter der Führung weiser Männer zu überlassen. So ist der Jüngling auf ewig für mich verloren. Verloren! Siehst du diesen Strahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber Mutter! Wart! Guckt in meinem Herzen. Tod, was ist Mordung? Tod, was ist Mordung? Mich hier geht nicht durch dich. Sarasa Todesschmerzen, Sarasa Todesschmerzen. Du bist du meine Tochter, Na França, ficou conhecida como Opéra Comique, sendo estimulada pela visita dos bufões italianos em Paris no ano de 1752. Elle a passé un mois en prison. Mais il en est sorti. Depuis hier seulement. Tout est bien. Puisqu'il en est sorti, tout est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qui promène-t-on? Je le reconnais, c'est ce mio Antonello qui se fait marquer au dernier poste de mal et qui promettait qu'elle est la loi de Montessi de Pepio. C'est cela, je vais l'inviter. Monsieur de Tonneau, voulez-vous nous faire l'amitié de Montessi? Vous y trouverez des gens qui aiment fort tous ceux qui, comme vous, ont de l'adresse et du courage. Il vient! Monsieur les officiers, vous avez déjà dit que personne ne rentre, c'est fermé, hein. C'est monsieur le corridor, il va venir, il va nous fermer. Seigneur, car avec les soldats, oui, et Tonneau, que s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, c'est jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs, perdent la tête, les spectateurs s'interpellent en notre cœur. O Intermezzi, a própria ópera bufa, veio trazer um alívio cômico a toda a ópera séria produzida em massa na primeira metade do século XVIII, inspirando inúmeros compositores na Europa. A ópera ainda sofrerá inúmeras outras mudanças com o tempo, e ela é moldada pelos interesses de um povo, de uma nação ou de apenas uma só pessoa.
Espero que tenha gostado desta aula e sugiro que continue pesquisando e apreciando essa encantadora arte musical que é a ópera. Nos vemos num próximo encontro. Até lá!